Olá, pessoal que está em casa aí nos assistindo. Aqui o Profeta Verde, mais uma vez, para fazer uma entrevista com o nosso convidado de hoje, que é o Vela Seiva Roxa. Ele Tamo é junto. rapper, ativista, a gente se conheceu lá na marcha. Então, vamos lá trocar uma ideia com o Vela sobre a questão do superando o estigma da maconha, né? A importância de dar a cara à tapa. Então, a conversa que a gente vai fazer com o Vela é a respeito dessa questão de dar a cara à tapa mesmo, vencer esse estigma da maconha. Vela, Seiva, obrigado pela presença, É mano. nóis, tamo junto aí. Tamo junto, satisfação aí, profeta. Muita parceria sua. É importante ter um artista, uma galera que vai dar uma visão diferente nesse congresso. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, Seiva, para a gente começar a discorrer aí nessa nossa conversa, que vai Uhum. acabar se transformando numa conversa mesmo, é essa questão do estigma, que é o nome que eu pensei para essa conversa. Qual que é a importância da gente enfrentar esse estigma, superar esse estigma e fazer um pouco que nem você faz, mostrar que fuma um beck, que é artista, que ganha vida com isso? O que você me diz sobre essa questão do estigma e dessa luta aí, dessa militância? Então, eu acho que, tipo, o estigma existe exatamente pelas pessoas não tentarem quebrar ele. As pessoas sempre falam que o maconheiro é isso, que o maconheiro é aquilo, e a gente tá pra provar ao contrário. A gente fuma maconha pra caralho, tá ligado? Só que, meu, ninguém deixa de trabalhar, ninguém deixa de estudar, ninguém deixa de ajudar em casa, ninguém deixa de desrespeitar a família, tá ligado? Ninguém vai fazer isso por causa da maconha. E isso acho que é muito importante, a gente mostrar que a gente é maconheiro, que a gente é uma pessoa normal, que você tem uma vida social, que você tem uma educação, que você trabalha, que você produz, independente de você fumar maconha ou não. Eu acho que isso é muito importante. É o primeiro passo para a legalização é você assumir isso daí e você mostrar isso com orgulho, sem vergonha, sem receio do que as pessoas vão estar falando. Então, eu penso um pouco assim que nem você. Eu mesmo, sempre que eu posso, que eu estou à vontade, e até algumas entrevistas eu também faço fumando, mas tem uma questão de, às vezes, perder a credibilidade, sofrer um descrédito de algumas pessoas. Queria perguntar se você já sofreu isso e como é que é, sabe? Se dá para encarar e, enfim, poxa, é foda, né, isso? Pois, tem pra caramba. Então, esse é o estigma, né? A primeira coisa que eles vão pensar quando vão olhar pra você é isso, você é mais uma maconheiro, não vai dar em nada, o que ele fala não vai, sabe, tá viajando, tá doidão, não dá credibilidade. Mas aí que vem a nossa parte de poder mostrar isso daí, você, tipo, provar totalmente o contrário, você ir e fazer e mostrar pra essas pessoas que elas que estão errado, que você, tipo, pode ser tudo que você tá mostrando sem esse daí, entendeu? Sem ter que ficar preocupado com o que as pessoas estão falando. Acho que essa é a primeira parte. Se você não se preocupar, você acreditando nisso daí, você vai conseguir passar isso para os outros. Porque não adianta você estar falando se você não acredita, se você não vive isso daí de verdade. Então, acho que essa é a primeira parte. Preconceito, barreira vai sempre ter com vizinhança, com família, com namorada, com polícia principalmente. Só que faz parte, você tem que levar isso como uma missão. Então você sabe que você tem que fazer isso, todas as barreiras que vão estar no seu caminho, que você vai ter que superar isso. Então você acreditando nisso, você vivendo isso, nada disso vai atrapalhar preconceito, tititi, fofoquinha. Massa, mano, mas enfim, teve uma questão curiosa, né? Que eu vi legal o vídeo que você gravou com a sua mãe, falando né, que você traz essa mensagem em casa. Eu também sempre acreditei que às vezes a gente começa em casa, com os familiares, as pessoas que gostam mais da gente, mas mesmo isso não é fácil para muitas pessoas. E se, por exemplo, como é que foi para sua mãe? Se ela se sente à vontade? Como é que foi a vizinhança aí? O que que aconteceu? Porque, sei lá, né? O pessoal é foda. É verdade, é verdade. Pô, como a gente até conversou, né? A primeira luta, a primeira militância tem que ser dentro de casa. Então, você tem que legalizar com seus pais, você tem que conversar aqui em casa, ao contrário do que muitas pessoas pensaram, tipo, depois de ver o vídeo, acham que sempre foi tranquilo, nada. Foram anos e anos de discussão, sempre, sabe, argumentando e mostrando para eles que eu tava certo, que tipo, na hora eles não iam aceitar, mas depois, sabe, na hora de dormir, a pensar, refletir, depois via que eu não tava só falando, que eu demonstrava tudo que eu tinha falado. E esse lance foi complicado, porque o vídeo, tipo, teve uma repercussão muito grande
muitas pessoas vieram falar com ela mesma, tipo, me pediu para tirar o vídeo várias vezes, porque delegado, amigos dos meus avós, enfim, várias pessoas acabaram assistindo o vídeo, que não era a intenção na real, mas ele se expandiu já exatamente, acho, por essa carência, né? Por todo mundo, tipo, querer fazer isso e não ter feito isso. E quando deu essa explanada com o vídeo, as pessoas, tipo, começaram a compartilhar, divulgaram, mas, pô, foi o que eu falava para minha mãe, eu falei, isso foi muito importante, porque a gente recebia muitas e muitas, até hoje eu recebo muitas mensagens de pessoas agradecendo demais pelo aquele vídeo, porque depois das mães assistirem aquele vídeo, tiveram uma completamente outra visão sobre o filho dela em relação à maconha, e que realmente poderia ser mudado isso, que eles poderiam conversar mais. Foi até, às vezes, uma deixa também para puxar o assunto para dentro de casa de uma maneira mais descontraída, sem a mãe ver o filho como drogado e o filho com aquele medo da mãe como se fosse um policial, entendeu? A gente tem que ter essa abertura. O desrespeito está em você mentir em casa, se esconder, você mostrar uma pessoa que você não é. Então joga aberto, conversa, troca ideia. É claro que todas as pessoas, tipo, não são iguais, isso é de organismo para organismo. Tem pessoas que a maconha faz um certo mal, tem pessoas que não faz mal nenhum. Isso é muito de você se conhecer, como a cerveja também. Tem pessoas que tomam um gole de cerveja e fica doidão, tem pessoas que bebem o dia inteiro e é tranquilo. Além da predisposição que você tem o lance também do costume. Então eu sempre friso bastante isso. Depende muito de organismo. A maconha, no meu caso, me faz muito bem, me ajuda com a minha ansiedade, no meu dia a dia, na minha vida social. Mas para outras pessoas ela não faz tão bem. Talvez no modo recreativo, fumar um fininho no final do dia, só para dar aquela relaxada pós-trabalho, ou eventualmente, entendeu? Aí faria de uma maneira diferente. Isso é de cada pessoa. É uma opção de cada um, né? Mas manda aí minha saudação para sua mãe, né? E pode deixar. ela serviu de exemplo para mim. Eu mostrei para várias mães que, ó, isso que é legal, você abrir, entender o seu filho, conversar com ele, dialogar. Então, um salve aí para sua mãe e que ela consiga superar esse estigma aí. Será dado. Cara, queria aproveitar também e perguntar da importância da gente dar um trampo, né? Porque às vezes o maconheiro tem um estigma de vagabundo, não sei o quê. Eu, por exemplo, estou num trabalho aí de militância, de advogado, de comunicação. Então, isso é muito importante. Eu queria falar sobre o seu trampo de arte, entendeu? Qual que é esse lance da maconha na arte? Se de repente as pessoas falam, ah, mas ele é artista, é rapper, é músico, é mais fácil falar de maconha. Muito É mais pelo fácil, contrário. E aí, qual que são as questões? Então, é que muitas pessoas não sabem, talvez vão saber só agora, além de eu trabalhar com arte, o meu ganha-pão, meu dia a dia é completamente o contrário, é cheio de preconceitos. Eu trabalho no escritório de avaliação e compra de joias. Então, lido com muita gente de idade, com aquelas pessoas tradicionais que vêm com herança de família, e a pessoa me vê lá todo tatuado, olha aqui no meu corpo, na minha pele, as maconhas, tudo, meu, fala, o que esse cara tá fazendo aí? O cara vai me roubar, o cara é um bandido. E dali a gente já tenta quebrar. Mas pro lado da arte, tipo, a arte veio em paralelo com a maconha, ela meio que surgiu junto e por causa da maconha. Eu comecei a pintar os quadros, esse quadro que foi o Magrãozinho Indoor, foi o primeiro quadro que eu pintei, já deve ter para mais de 10 anos. Foi dali que eu comecei essa linha de arte canábica. Ali, pô, fui o primeiro designer no Brasil a fazer pinturas em camisetas, em bonés, tudo em tecido à mão, quando isso ainda era proibido, era crime, se era considerado apologia, você iria preso por estar portando um boné com uma folha de maconha, como nas marchas que a gente ia no começo, segurando um cartaz, não compre e plante, a pessoa já era presa, não compre o quê, não plante o quê, em nenhum momento tinha escrito maconha, mas tudo essa repressão que a gente sofre era sempre voltado para essa linha. E hoje em dia, graças a Deus, desde 2011, o STF autorizou. A gente ainda não pode sair fumando. A gente pode falar, pode vestir. É o nosso livre-arbítrio, entendeu? É a nossa liberdade de expressão. Eu posso mostrar o dia inteiro que eu gosto de maconha, eu fumo maconha, eu preciso dar uma camiseta, tenho explorado na pele, eu tenho na vida isso daí. E o Seiva Roxa veio como a militância mais forte ainda, porque é um grupo musical, né? Então a música eu consigo passar uma mensagem muito mais forte, mais massiva, e para muito mais pessoas durante um tempo muito maior. Então a gente consegue puxar a discussão, puxar o argumento pro nosso tema, né? Que a gente sempre foi proibido, sempre foi estereotipado, e esse estigma negativo pela falta de conversar, falta de conhecerem o que é a maconha, o que é um maconheiro de verdade. Não é aquele cara que no fundo vai estar
tocando reggae sempre, só lesadão em casa no sofá, sem produzir. O maconheiro, ele pode ser um empresário, o maconheiro pode ser um lutador, um atleta, ele pode trabalhar com o que for e fumar seu baseado, como ele toma o seu uísque, toma a sua cerveja, come sua carne, entendeu? Cada um na sua, com a sua consciência, usando com moderação ou não também. Livre-arbítrio, o corpo é seu, você faz dele o que você quiser, desde que você saiba o que você está fazendo, entendeu? Por isso que a gente tem que conversar, tem que discutir o assunto, porque as pessoas sabendo o que é a maconha, sabendo o mal ou o mal que não existe dela, ela faz o que ela quiser. Ela pode fumar 1 quilo de maconha se ela quiser no dia, ela fumar um baseadinho dela. A responsa é dela, o livre-arbítrio é dela e as consequências vão ser dela, positivas ou negativas. Massa, mano, legal. A gente já conversou bastante aí sobre o estigma e tal. Eu fiquei com vontade de conversar um pouco sobre a questão mais da arte mesmo e se a maconha ela te ajuda na hora da criação, entendeu? Porque é legal fazer isso, mostrar que também tem alguns lados positivos, nem sempre só atrapalha o trabalho, depende muito do trabalho que você tem. Ela é inspiradora para você? Porque eu vejo que a sua música fala muito de maconha, assim. O Seiva Roxa, ele é 100% militante canábico, então todas as letras, todas as músicas, o tema é sempre sobre a nossa militância, o ativismo, sobre o dia a dia da maconha, as repressões e o lado positivo também. A maconha está na minha vida em tudo. Ela só me ajuda, como eu falei, de organismo. No meu organismo parece que ela foi feita exatamente para mim, porque eu sou um cara muito ansioso, muito acelerado, sempre tive muito problema de insônia. E com a maconha, eu não tenho isso. Eu durmo bem, eu consigo, por exemplo, pintar um quadro ou escrever uma música concentrada só nela, sem ficar pensando em já terminar ela, começar outra coisa e outra, e não conseguir focar. Ela me ajuda demais, porque ela tira a minha ansiedade. Para mim, ela é um estabilizador emocional só. Eu não vou ficar chapadão, você vai me ver sem fazer nada, entendeu? Então, eu consigo fumar o meu baseado, produzir, pintar tranquilamente, escrever uma letra, parar, pensar só naquilo, sem essa ansiedade que me corrói aqui dentro. Então, ela me ajuda 100% em todos os casos, tanto para me inspirar, claro, no tema também, e na paz que ela me dá para eu poder fazer tudo que eu faço na minha vida. Né, essa correria que a gente vive, essa demanda que a gente tem, a maconha ajuda muitas pessoas. De alguma forma, ela é medicinal também, assim, no meu uso. E, bem, falamos de arte, falamos de estigma, cara, acho que a gente conseguiu falar bastante aí de coisas importantes, mas tem um tema que a gente trata aqui com alguns convidados que está permeando o Congresso, que é a questão da cultura de massas, o lance da internet, essa possibilidade da gente fazer um congresso online, que nem esse que a gente está fazendo, de poder passar mensagem através de um CD independente e tal. Se você acha que isso pode ser positivo ou negativo na questão da maconha, se a maconha legalizar nessa mensagem que você passa, quais são aspectos positivos, eventualmente se você vê algum aspecto negativo nessa cultura de massa, nessa coisa de internet, Facebook e tal? Então, isso é muito importante, porque como a gente sempre teve problema em poder falar com a internet, com essa cultura de massa, a gente fala para milhões de pessoas. Então, a gente consegue passar nossa mensagem para muitas pessoas que não jamais saberiam disso daí se não fosse por esses meios, por essas mídias. Só que tem, como todo lado positivo, tem um lado negativo. Se você usar de uma maneira errada, usando informações negativas ou só brincando com o tema, sabe? Não levando a sério. Se os próprios maconheiros continuarem, tipo, levando esse estigma de, pô, que o maconheiro é lesado, que o maconheiro isso, que o maconheiro é aquilo, não vai adiantar nada. Então, tipo, a gente vai estar retrocedendo nisso daí. Mas com todos esses fóruns, com todas essas páginas, blogs informativas que, desde autocultivo até dessa parte de legislação, essa parte de ativismo e tal, informando também sobre todas as marchas. Isso é muito importante. A gente conseguiu unir todos os polos das marchas do Brasil inteiro num grupo só. A Marcha da Maconha, ela vai tendo vários segmentos. Santos, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. Isso é um lado muito, muito bom, até por ser de graça, né? A gente não tem que pagar por isso. A gente tem que pagar um comercial numa televisão para atingir milhões de pessoas. A gente faz um post bem feito, juntando uma galera que vai saber replicar isso de uma maneira certa,
eu acho 100% positivo. Não vejo nada negativo, não. Legal, mano. É isso. A gente faz uma conversa também, a gente não se estende muito, né, para não ficar muito cansativo para quem acompanha a gente lá. Mas queria te agradecer mesmo, assim, cara, por você estar junto, ajudar a estar divulgando também o congresso. É importante a gente estar fazendo a parceria com as pessoas que estão dando a cara a tapa e que estão atingindo essa massa de maconheiros que está a fim de entrar no debate, sabe? Está a fim de se envolver. Só que às vezes está numa cidade menor, está num lugar mais distante, não está em que nem São Paulo, Santos, Campinas, que tem mais articulação. Então, essa força que você deu, de ter aceitado o nosso convite, de estar ajudando a divulgar e de dar a sua ideia, abrir aí a sua casa, a sua vida, né, para falar com a gente, é muito importante. Agradecer de coração, mano. E tamo junto. É nóis, Profeta, que é isso, mano. Sempre que precisar, tamo aí. A militância é nossa. Nossa vitória não será por acidente, entendeu? São nossos slogans, porque são verdade isso daí, meu. A gente vai conseguir, Deus quiser, STF, por favor, olha pela gente, meu. A gente precisa disso. Olhem por um monte de pessoa que precisa do medicamento. Meu pai precisa do medicamento, entendeu? Tem muitas e muitas pessoas sofrendo e ainda, que podem morrer por não poder usar isso. Então, pelo menos aliviar essas dores. Olhem por isso. O uso recreativo é o que eu menos luto. Mas claro que a gente também quer poder fumar o nosso tranquilo, todo mundo tem direito de se divertir, relaxar também, porque a vida é muito estresse, muita atenção, mas estamos juntos, no que precisar é nós, Profeta, geral da militância, tamo junto, um grande abraço, muita paz no coração. É nóis, Seiva, vai lá.